Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Bem, hoje é a terceira personalidade do grupo dos sentinelas, né? E hoje nós vamos falar dos planejadores, que são o ISTJ. Eles representam 13% da população. Eles também são considerados logicians, ou seja, a semana passada teve os logísticos do grupo dos analistas e esses daqui são considerados logicians, os planejadores, administradores, né? Suas características são vitais para órgãos reguladores como escritórios de advocacia, organizações militares, organizações que cuidam de hierarquia familiares. A maioria deles são bastante íntegros, né? Eles são lógicos, práticos e dedicação incansável. Os planejadores não gostam de presumir. Eles gostam de analisar o que está acontecendo ao seu redor, verificar os fatos para chegarem ao curso da ação. Os planejadores, eles não são bobos. Eles têm pouca intolerância com indecisão. Gente indecisa com eles eles perdem a paciência. Eles também perdem a paciência com teorias impraticáveis, principalmente se as pessoas ignoram o detalhe-chave. Quando eles dizem que vão fazer algo, eles realmente fazem. Eles cumprem o que eles prometem, o que eles dizem, até se isso tiver um custo pessoal. Eles ficam irritados, furiosos com pessoas que não mantêm a palavra e nem o respeito por aquilo que eles dizem. Você quer ver uma pessoa dessa personalidade ISTJ, os planejadores, furiosos, e botar o seu lado ruim para fora? Preguiça e desonestidade. Eles preferem trabalhar sozinhos do que ter alguém desonesto perto deles. Eles gostam que a autoridade deles sejam estabelecidas pela hierarquia. Eles têm mente afiadas e baseadas em fatos. Eles preferem a autonomia e a autossuficiência do que depender de alguém. Depender dos outros para os planejadores é sinal de fraqueza. Sua paixão pelo dever, confiança e integridade pessoal são impecáveis. Então, eles não caem em determinadas armadilhas porque eles são muito íntegros. Eles falam a verdade, mesmo que as consequências sejam desastrosas. Para eles, a honestidade tem mais valor que qualquer consideração emocional. Isso faz os outros acharem que eles são meio robóticos, né? Frios, distantes, mas não é. Gente, toda pessoa íntegra, toda pessoa honesta, normalmente é mal interpretado, é mal entendido pelos outros, né? Porque é difícil você fazer o outro entender o que é honestidade. A honestidade, ela não é só o fato de você não querer o que é do outro. A honestidade, ela é baseada em princípios, em moral, sabe? Em todos os setores da vida da pessoa, seja profissional, seja amoroso, seja familiar, seja na época da escola, da universidade. Quando a pessoa é íntegro, a pessoa é mal entendido, não é?
A integridade é o coração das pessoas com a personalidade planejadores. Ser honesto para eles é como respirar. É essencial. Manipulação emocional, jogos mentais, mentiras não combinam com os planejadores. Eles trabalham duro e são focados em seus objetivos. São pacientes e determinados. Eles são responsáveis, são leais. Uma das maiores características dessa personalidade, o ISTJ, é a lealdade. Essa é uma forte característica deles, tanto pessoal como profissional. Eles são leais, eles são calmos e práticos. Eles têm os pés no chão e tomam decisões claras e racionais. São críticos com eles mesmos e com os outros, pior ainda. O principal objetivo de qualquer planejador é ser eficaz no que aquilo que ele escolhe fazer. Eles não toleram pessoas que quebram regras ou minam esforços e criam caos. Eles são repositórios orgulhosos de conhecimento, assim como os analistas. Embora a ênfase do planejador, que também é chamado de logícia, estejam mais em fatos e estatística do que em conceitos subjacentes, porque os analistas eles se baseiam em conceitos subjacentes. Isso permite ao planejador que ele se aplique a uma série de situações, né? Os pontos negativos, teimosia. Para eles, fatos são fatos e eles resistem a qualquer nova ideia. Vocês têm observado que desde a primeira personalidade dessa semana do Sentinela, desse grupo Sentinela, eles são muito tradicionais, eles não gostam de quebrar, de aceitar novas coisas, né? De aceitar mudar, eles não são muito chegados à mudança, né? Eles são difíceis também de aceitar que eles erraram com relação a alguma coisa. Às vezes eles são insensíveis, mas não intencional, não, é intencional às vezes, né? Às vezes porque eles são muito severos. Para eles a honestidade é a melhor política. Eles acreditam que as coisas funcionam melhor com regras claras e definidas. Ambientes mal estruturados deixam eles paralisados e sem saber por onde começar. Eu às vezes sou assim, viu gente? Mas eu não sou dessa personalidade não. Eu fico doidinha quando eu estou num ambiente desorganizado assim para trabalhar. Eu fico sem saber por onde começar, eu fico doida. Opiniões para eles são opiniões. Fatos são fatos. É improvável que eles respeitem as pessoas que discordam dos fatos ou que ignoram deliberadamente. Eles se culpam injustamente. Isso é muito negativo, né, gente? A gente se culpar de uma coisa que a gente não fez, ou que a gente não foi responsável. Às vezes eles são explorados. Vocês viram que esse grupo, as personalidades desse grupo, eles têm essa fragilidade de não saber dizer não, né? Eles são explorados por pessoas inescrupulosas. Isso é uma fraqueza dos planejadores. Só que tem um detalhe, eles sabem que as pessoas estão explorando eles. Será? Pessoas que exploram os outros, pessoas que tiram proveito dos outros, pessoas que magoam os outros, pessoas que fazem essas coisas, demoram de ser punidos pela natureza ou por outro, né? Mas uma hora eles encontram, demora, mas eles encontram. Eles precisam mais cuidar deles e não deixar que os outros o explorem e o sobrecarreguem. Porque isso cria muita tensão emocional para o planejador. O ISTJ, ele cria muita... Ele fica doente às vezes, ele pode adquirir uma doença por guardar essas coisas dentro dele, né?
eles têm que aprender a cuidar deles e não deixar que os outros sobrecarreguem, para que eles não fiquem com essa tensão emocional que eles podem guardar por anos e anos e um dia aparecer como uma consequência tarde demais, ou seja, eles podem morrer de angústia, de infarto ou câncer. Se eles encontrarem parceiros profissionais ou românticos que apreciem suas qualidades, vão desfrutar da companhia de uma pessoa brilhantemente honesta, clara e confiável. Vamos falar do amor do ISTJ, né? Os planejadores. Eles gostam de relacionamentos estáveis, reservados e amam a família. Eles não são chegados à vida noturna. Eles preferem a vida amorosa, no cantinho deles lá, né? Eles são responsáveis e conservadores. Preferem jantar a dois do que estar em uma festa. Eu também prefiro. Mas eles também gostam de estar junto com amigos. Eles não gostam muito desses ambientes de festa, bares, pub, essas coisas. Mas eles gostam de estar na companhia de amigos, né? De jantar com amigos, de ir em um local que tem poucos amigos, não muitos. Eles veem relacionamento de uma forma racional e compatibilidade mútua das necessidades diárias e de longo prazo. Uma vez que um compromisso é estabelecido, os planejadores, eles cumprem suas promessas até o fim. Eles estabelecem fundações no amor, cumprem sua responsabilidade e mantêm os seus relacionamentos funcionais e estáveis. Às vezes eles não observam os sentimentos ou questionamento dos parceiros. Por eles serem honestos, eles acham que é o suficiente para o parceiro entender ele. Eles são leais à família. As profissões mais comuns, onde você encontra essas pessoas com essas personalidades, são instituições de tradição respeitada, instituições de autoridades, de segurança, oficiais militares, advogados, juízes, policiais, detetives. Essas profissões estão de acordo com os seus princípios conservadorismo, que estabelece e esclarece sua posição social. Quando os fatos e a lógica se desconectam, porque às vezes as pessoas têm uma personalidade, mas eles quebram aquelas regras da personalidade. Porque também, gente, tem a forma que você foi criado, tem as características do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, dos seus bisavós. Então, tudo isso influencia a vida da pessoa e pode mudar um pouco, né? Então, quando a lógica e os fatos se desconectam dessa personalidade, eles podem trabalhar como contabilista, auditores, analista de dados, gerentes financeiros, administradores de empresa e até médicos, aqueles médicos que identificam problemas, tipo psiquiatras, eles podem ser também. Não é 100% a profissão que eles seriam felizes, mas eles podem trabalhar nessas áreas que eu acabei de falar. Se as coisas não são feitas como devem ser, eles podem ser fortemente vocais, tipo cônsul, né? Explode. E aí você já sabe, né? Quando a pessoa explode, essas pessoas que têm essa forma assim, esse sangue quente, aí sai de baixo, né? Eles defendem padrões e regras. É a espinha dorsal de uma sociedade. Então, quando alguém quebra regra, padrões, leis, têm consequências desastrosas. Então, a espinha dorsal de uma sociedade são regras, padrões, leis. E esse tipo de personalidade, eles respeitam tudo isso. E eles dizem também que a vida moderna precisa de mais regras. E eles dizem mais que é a única coisa que está precisando nessa sociedade moderna são regras. E eles sabem gerir essas regras com maestria.
Eles gostam de leis que protegem seguranças básicas do povo, as constituições e os tratados que governam as nações. Eles defendem e são orgulhosos de um controle necessário. Gente, um beijo no coração, fica com Deus. Se gostar, faz aquela gratidão, se inscreve, comenta e compartilha. E até a nossa próxima feliz personalidade.